E eu acredito que Alexandre de Moraes está pagando para ver, está indo de peito aberto, irado, vingativo. Alguns psiquiatras e psicólogos dizem que ele é um psicopata, né, pela obsessão pelo poder que está cegando ele e o Lula. E o Brasil não será uma ditadura na plenitude como eles estão querendo. E eu acredito que a América está vindo com tudo aí. A Europa, a OTAN, né, que são mais de 30 países, estão vindo com tudo. E o Brasil vai ser abandonado por aqueles que o Lula acha que a China e a Rússia vai defender. E eu não acredito que a Rússia e a China vai entrar com essa guerra por causa do Brasil. E aí eles estão pagando para ver e muita coisa está acontecendo. Mas até onde é bom essa inserção da América no Brasil? Não seria uma intromissão? Bolsonaro preso, pastores revelam tudo. Graça e paz, sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente ignora, mas que escancara os bastidores espirituais e políticos do Brasil. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Esse versículo nos lembra que por mais que tentem esconder, a verdade sempre vem à tona. O nome de Jair Bolsonaro volta ao centro das atenções, mas o que pastores revelaram sobre Alexandre de Moraes pode abalar o país. Será que existe uma estratégia oculta por trás da prisão e dos escândalos? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa conhecer a verdade e visite nossa loja. E não se esqueça de hypar nossos vídeos, isso ajuda muito no crescimento do canal. Fica comigo até o final porque Deus vai te mostrar algo revelador por trás dos bastidores do poder. Muito claro que eles iam fazer, eles não vão colocar ele atrás das grades porque não tem prova, mas existem duas questões que as pessoas não estão percebendo, né? O ex-assessor do Alexandre de Moraes está fora do país. Hoje ele bloqueou todas as contas e Pix do rapaz e foi vazado conversas de grupo de WhatsApp provando a ilegalidade da prisão. Isso repercutiu nos Estados Unidos, já está lá, e foi o desespero de levantar uma cortina de fumaça para tirar o foco da população na realidade, no que aconteceu no dia 8 de janeiro. É muito forte o que aconteceu, porque eles revelaram, teve pessoas que foram presas por causa de meme. Então ele não só investigou quem estava lá no ato, quem estava na frente dos quartéis, as mensagens que foram trocadas, isso está aí no canal do Alan dos Santos, foi o Figueiredo, todos estão falando, e já por causa da repercussão, que é uma matéria internacional, e claro que transforma tudo que foi feito, todos os presos do dia 8, em algo totalmente ilegal. Não existe defesa da democracia. O que Alexandre de Moraes quer é acabar com a democracia, trazendo o totalitarismo através do governo. E Lula, e veja que ontem teve a convenção do PT, Fábio. Outra coisa que as pessoas precisam entender. O Lula falou claramente, veja, a CNN estava ao vivo, e na hora que ele falou que todas as pessoas de esquerda querem um governo socialista, a CNN tirou a reportagem na hora do ar. Porque ele declarou publicamente o sonho dele de transformar o Brasil numa ditadura. E veja que ele afrontou ontem também, o Lula afrontou novamente, falando de uma moeda forte para competir com o dólar, e falou também que os Estados Unidos já ajudaram o Brasil no golpe, que foi a questão do período aí que os militares tomaram o poder do país. Então, o que acontece? Bolsonaro ontem, as manifestações foram gigantes, não foram, você viu isso? Foram gigantíssimas, né? Fora também que pastor Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, o pastor Marco Feliciano e alguns outros que tiveram o microfone em mãos mandaram o recado. Não foi indireta, não. Sim, foi direta para Alexandre de Moraes e toda a esquerda que querem tomar o poder por
autoritarismo, né? Por uma ditadura de toga que há no Brasil. E eu acredito que esse recado chegou e é por isso que está havendo essas retaliações, né, pastor? E aí, veja bem, qual foi a questão agora? A prisão é domiciliar, isso a gente já tinha falado, eu falei, ele não vai para a cadeia, ele vai ser preso em casa, mas eles proibiram os filhos de falar com ele, dele usar qualquer tipo de rede social. Por quê? Porque na hora da manifestação, eles apenas filmaram ele assistindo sentado numa cadeira. Isso não existe numa democracia. E veja, ele estava no período nem da prisão, porque existe o período que eles têm que estar em casa. Ele estava dentro da casa dele, assistindo o que estava acontecendo ao redor do Brasil, usando as redes sociais dos filhos. E agora ele está proibido, meio que uma lei magnífica em cima do Bolsonaro. Ele está proibido de usar as redes sociais até de terceiros. E aí, veja, hoje também, Fábio, aconteceu algo sobre o Durval, né? O Durval, ele também teve todas as contas bloqueadas e mandaram colocar tornozeleira e prisão domiciliar. O Durval do Mamãe Falei? Sim. Sério? O Marcos Durval. O senador que foi para os Estados Unidos sem permissão da Suprema Corte, né? Porque ele estava com o seu passaporte, comprou, foi. E aí foi declarada aí a prisão domiciliar dele e bloqueio de todas as contas bancárias. Então eu vejo que o governo Lula está dobrando a aposta e é muito perigoso para o Brasil. Veja que teve uma comitiva do Senado nos Estados Unidos para buscar um acordo no tarifaço. Os senadores enviados pelo governo voltaram com uma notícia pior do que o povo poderia imaginar. É a questão de 3 meses. Ele falou, dentro de 3 meses vai piorar, porque todos os países que estão negociando com a Rússia vão ser taxados em até 500% pelos Estados Unidos. E veja, 500%, meu irmão, é uma quebradeira sem precedente. E o Brasil é o maior comprador de diesel. Mas eu vi também que o governo Lula está negociando mesmo com a China, né? Sim, mas existem produtos porque a economia russa está sancionada e é a mesma coisa que a lei Magnitsky, né? A Rússia está sendo sancionada e ninguém pode negociar. Então, o que a América está dizendo? Se vocês compram qualquer produto da Rússia para ajudar a economia russa, vocês estão indo contra os Estados Unidos. Então, a gente acredita que a lei Magnitsky ela vai pegar mais ministros da Suprema Corte. É uma coisa aí que o Gilmar Mendes deve estar apavorado. Por que Gilmar Mendes está apavorado? Porque os bens e contas bancárias de Alexandre de Moraes na Europa já estão sendo bloqueadas. Porque teve, acredito que você sabe, né, uma desordem, né, da lei Magnitsky na Europa, o banco teve que pagar bilhões de multa. Então, os bancos europeus, para não ter problema com o americano, por Alexandre de Moraes estar sancionado pela lei, já entraram e vão bloquear as contas. Isso é um alerta para o Brasil. Veja, nem chegou na Europa, os bancos europeus estão dizendo, nós não queremos problema com os Estados Unidos, então está tudo bloqueado de acordo com a lei. E aí, veja, Gilmar Mendes vive na Europa. A casa dele é Portugal, ele não vive no Brasil. Então, quando ele não está trabalhando no Brasil, ele volta para Portugal. E aí tem também o Barroso, que pode ter aí a sua casa, seu apartamento de mais de 20 milhões bloqueados em Miami. E a gente sabe, né, que são impérios que essas pessoas têm que vão ser aí tocadas pela lei. Então, eles estão dobrando a aposta, estão indo de peito aberto. E eu acredito, a gente já falou em podcast, que Alexandre de Moraes vai cair. Eu acredito que agora... Veja, outra coisa, isso é de primeira mão. Eu não vi em nenhum canal. Elon Musk quer pagar para a Meta para recuperar as conversas de Alexandre de Moraes. Isso é pesado, hein? Então, além do que já está vazado... Por quê? Porque Elon Musk, ele tweetou que Alexandre de Moraes vai para onde? Para a cadeia. E também eu vi que a Interpol pode declarar aí prisão de Alexandre de Moraes. Então, veja, eu acredito que alguém vai ter que sangrar por causa dessa desordem. Então, a farsa do 8 de janeiro, que levou muitas pessoas a serem presas, está para ser revelado, que de fato foi uma farsa. Já começou, os documentos já foram vazados, já estão na imprensa. E o desespero fez o quê? Nós precisamos levantar uma cortina de fumaça para que o povo não venha para cima de nós. Qual é a cortina de fumaça? Colocaram Bolsonaro em prisão domiciliar e ninguém mais vai ver Bolsonaro em nada. Ele não pode mais ser filmado, não pode utilizar mais redes sociais. Ele está totalmente excluído.
E, na minha visão, isso é um tiro no pé nesse momento e muitas coisas vão acontecer. A Globo também está em desespero, né, pastor? Sim. Até a jornalista Sim, que militante da ela Globo News representava diretamente o Supremo e ela já foi mandada embora. E outra coisa, a Globo ontem, se você ver eles fizeram a cobertura das manifestações e eles não aliviaram para o governo Lula, não. não manipularam, né? Não As foi. outras vezes quis manipular, Sim, dizer que porque tinha um eles número podem reduzido. entrar na lei Magnitsky. Então eles não querem ser sancionados. Aí parte para, eu acredito, bilhões que se perde nessa. Então existem coisas que estão sendo tramadas e eu acredito que Alexandre de Moraes ele está pagando para ver. Está indo de peito aberto, irado, vingativo. Alguns psiquiatras e psicólogos dizem que ele é um psicopata, né, pela obsessão pelo poder que está cegando ele e o Lula. E o Brasil não será uma ditadura na plenitude como eles estão querendo. E eu acredito que a América está vindo com tudo aí. A Europa, a OTAN, né, que são mais de 30 países, estão vindo com tudo. E o Brasil vai ser abandonado por aqueles que o Lula acha que a China e a Rússia vai defender. E eu não acredito que a Rússia e a China vai entrar com essa guerra por causa do Brasil. E aí eles estão pagando para ver e muita coisa está acontecendo. Mas até onde é bom essa inserção da América no Brasil? Não seria uma intromissão da América, de Donald Trump, do próprio Elon Musk no governo brasileiro? Até onde é bom? Por que eles querem isso? Qual a intenção de Donald Trump, do governo americano, entrar nessa guerra política no Brasil? Existe algo que muita gente não entende, que o mundo pendeu para a direita. Né? Eu não acredito que o anticristo ele vai vir com uma roupagem de direita, mas nunca será de direita, porque um dos nomes do anticristo é iníquo e homem do pecado. Mas como é que um Messias judeu vai ser reconhecido em Israel se ele não tiver conservadorismo? E o mundo, veja, nós estamos com um baita tratado de paz, Jared Kushner esteve lá em Israel agora, foi recebido por Benjamin Netanyahu, e após a entrada de Trump, você vê que todas as Big Techs, o McDonald's, a Disney, todos que estavam dentro da agenda woke, o que eles fizeram? Abandonaram a agenda woke e partiram para o lado direito. E automaticamente os países também começaram a se moderar e não querer entrar em conflito com os Estados Unidos. Então é algo que a gente vê que é mundial. A pressão sobre a Rússia, a pressão sobre a China, a pressão sobre todas as ditaduras mundiais. E o Brasil, né, por ser um país cristão, o Brasil é muito conservador. Esse barulho todo que a mídia faz não chega a 30% da população. O Brasil ainda é família, o Brasil ainda tem os princípios e valores judaicos cristãos. E aí eu acredito que essa intervenção americana ela é mundial, Fábio, ela não é só no Brasil. É mundial. Porque ela está puxando o mundo para o lado do conservadorismo e para a direita. Até o Papa tem se posicionado. Sim, agora, muito, né? Forte. Bastante, e aí o Papa é o quê? Americano. A gente precisa fazer um podcast logo em 2 horas. Porque os assuntos vão brotando. Então, o que as pessoas precisam entender? Essa pressão da agenda woke, do socialismo, por mais que tudo está dentro de um totalitarismo, né? Que se não seja de esquerda, o totalitarismo vai ser de direita. A questão é, as empresas todas estão trabalhando, os governos, debaixo do espírito do anticristo. Então, eu acredito, né, por mais que o pastor Silas Malafaia ontem ele pediu, né, cadê Caiado, cadê Zema, cadê o Tarcísio, não participaram, dizendo vocês não vão me enganar, mas eu acredito aí que a Michele Bolsonaro vai ser senadora, nós teremos uma bancada gigantesca de deputados e senadores de direita que vão ter coragem de impeachment os ministros da Suprema Corte, e eu acredito que o presidente do 2026 vai ser centro-direita para trabalhar dentro de uma moderação, porque o Brasil precisa negociar com todos os países que ele tem acordo, e a América é essencial para a existência do Brasil. E a América sempre esteve infiltrada. Existe algo que o Lula falou ontem, Fábio, na reunião do PT, que foi empossado o novo presidente do PT,
que os Estados Unidos apoiaram um golpe no Brasil. Que, veja bem, para haver a intervenção militar, na década de 60 teve apoio dos militares, dos juízes, do Senado, da Câmara de Deputados e da Globo, da Igreja Católica. E se você estudar sobre o pseudo-golpe, houve infiltração da CIA e do FBI. Aí veja bem, o que o Lula esqueceu de falar, que para ele voltar para o poder, e isso foi Elon Musk que declarou, que nós tivemos apoio da USAID na mídia brasileira. E eu lembro, Fábio, isso eu tenho gravado em live, pessoal na frente dos quartéis, salve, né, o Brasil. SOS, Forças Armadas, salve o Brasil. Eu falei no dia 6 de dezembro de 2022, Fábio. Foi quando o Sullivan, na época, que era o secretário como Marco Rubio, hoje que trata assuntos internacionais, ele chegou no Brasil e naquele dia eu falei, acabou. Ele se reuniu com a equipe de transição do Bolsonaro, com a equipe de transição do Lula, e os Estados Unidos veio declarar para ninguém fazer nada. Existe uma influência americana gigantesca sobre o Brasil. Então, por mais que o governo é de esquerda, a gente sabe que existe uma influência americana em tudo no Brasil, e eu não acredito nessa ditadura, né, que o Brasil vai se transformar numa Venezuela. E aí vem o quê? A polarização, a extrema esquerda e extrema direita pode entrar em confronto. Alguns já falam até em guerra civil agora, caminhoneiros parando, tudo pode acontecer. Se hoje é dia 4 de agosto, os senadores e deputados voltaram a trabalhar hoje. Se o Senado não se movimentar para impeachment Alexandre de Moraes e não acontecer nada, o povo vai para a rua. E vai haver um caos, né? E aí vem caos. Vai se cumprir o show da Lady Gaga, né? O caos que foi invocado sobre a nação brasileira. Por quê? Porque nós estamos numa polarização absurda. O povo de esquerda acha que Alexandre de Moraes é um herói. Sim. E enquanto da direita acha que o Bolsonaro é injustiçado e também é um herói injustiçado. Sim, então é polarização. E como é que se domina? Você só pode ver isso, gente, vendo que existem poderes ocultos comandando tudo isso. Por quê? Quanto mais caos, mais domínio sobre a população. Quanto mais caos, mais domínio sobre a população. E se não houver nada acontecendo no Brasil, o povo ordeiro pode se transformar num leão que pode trazer um caos sobre a nação brasileira. E nós precisamos estar muito ligados e orando nesse momento. Orando, né? Mas resumindo aqui, Bolsonaro, prisão domiciliar, o senhor acredita que ele não vai para a cadeia e nisso tudo é apenas uma cortina de fumaça, mas quem cai mesmo é o Alexandre de Moraes. Sim, eu acredito que vai ter uma reversão aí, a pressão vai ser muito grande agora e muita coisa está para ser revelada no Brasil por esses dias. É isso aí, pessoal. Ei, povo precioso de Deus, tá sentindo que chegou a hora de abençoar sua vida com algo especial? Então presta atenção, a nossa equipe tá ligada no que há de melhor, vasculhando o Brasil e o mundo para te entregar ofertas de excelência, com preço justo e um atendimento que abraça, cuida e honra sua fé. Quer que chegue direto na sua casa, no seu trabalho ou até no monte onde você busca o Senhor, pode contar com a gente. Vai na nossa loja, olha com calma, escolhe com propósito e deixa que a gente faz o resto com todo o carinho do céu. Ah, e não se esquece de conferir a descrição e os comentários fixados. Tem bênçãos preparadas só para você. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e antes de me despedir quero te fazer um convite do coração. Entra no nosso grupo de oração. O link está aí nos comentários. É um espaço ungido, cheio de testemunhos, campanhas proféticas e gente de fé caminhando junta rumo à promessa. A palavra diz em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se fatigarão, caminharão e não se cansarão. Quando o povo de Deus se une em oração, o céu responde, os impossíveis se rendem e os milagres florescem. Então segura firme e não solta da mão de Deus e segue com o coração cheio de esperança, porque o melhor dele ainda está por vir.
Até o próximo vídeo, e que a paz, a graça e a alegria do Senhor invadam a sua casa e te acompanhem em todos os seus caminhos.